Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo sobre Cristiano Zanin, o novo ministro do STF indicado por Lula e aprovado pelo Senado. Fiquem conosco até o final e não esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Ao final, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Vamos lá! Cristiano Zanin Martins é brasileiro, casado, nascido em Piracicaba, no dia 15 de novembro de 1975. É advogado e professor, mas ganhou notoriedade e fama como advogado pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, inclusive o defendendo nos processos relacionados à Operação Lava Jato. Em 1º de junho de 2023 foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal. Em 21 de junho de 2023 teve a sua nomeação aprovada pelo Senado Federal com o placar de 58 votos favoráveis e 18 contrários. Cristiano Zanin, filho de Maria Roseli e Nelson Martins, nasceu em Piracicaba, em uma família de classe média. Em 1994 se mudou para São Paulo, aonde concluiu o curso de Direito e também a especialização em Direito Processual Civil na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. Lecionou Direito Civil e Direito Processual na Faculdade Autônoma de Direito FADISP em São Paulo. É um dos autores do livro Lawfare, uma introdução 2019 que trata sobre o uso estratégico do direito para fins políticos, geopolíticos, militares e comerciais, e fundou em 2018 o Instituto Lawfare, para a produção de conteúdo sobre o tema e análises de casos concretos. Zanin iniciou o exercício da advocacia no ano 2000, como advogado do escritório Arruda Alvim, onde fora estagiário durante a faculdade. Em 2004, passou a ser sócio do escritório Teixeira Martins Advogados. Em 2022, abriu seu próprio escritório, em sociedade com a esposa Valesca Martins, filha de seu ex-sócio Roberto Teixeira, o qual havia atuado por muitos anos como advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Zanin dedicou-se a litígios empresariais e recuperações judiciais, tendo trabalhado em casos de grande repercussão, como a recuperação judicial da Varig, a falência da Transbrasil e a revisão do acordo de leniência da JIF Investimentos. No fim de janeiro de 2023, foi contratado pela Americanas para atuar em um processo contra o BTG Pactual. É membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, da Associação dos Advogados de São Paulo, ASP, e da International Bar Association, IBA. Zanin tornou-se advogado da família de Lula em 2013 e ganhou notoriedade ao assumir a defesa do então ex-presidente, em atuação conjunta com os advogados criminalistas José Roberto Batochil e Luiz Felipe Malman de Magalhães, nos processos derivados das investigações da Operação Lava Jato. Em setembro de 2020, em um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, que investigava um suposto esquema de tráfico de influência no STJ e no TCU com o uso e desvios de recursos públicos do Sistema S. O Sistema S é composto por 9 entidades: SENAI, SESC, SESI, SENAC, SENAR, SESCOP, SES, SENAI e SEBRAE, mantidas por confederações patronais, que promovem cursos de educação e capacitação de trabalhadores de determinados setores da economia e também realizam alguns trabalhos sociais. Entre os escritórios investigados estavam os escritórios de Zanin. Zanin afirmou que a denúncia foi uma retaliação à defesa que presta ao presidente Lula e acrescentou: "Esse é o objetivo da Lava Jato. Me tirar ou tirar o meu tempo da defesa do presidente Lula e nos outros casos em que eu atuo. Só que isso não vai acontecer." Zanin ainda atentou ao fato de Marcelo Bretas nutrir simpatia pelo então presidente Jair Bolsonaro. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, enxergou a operação como uma clara iniciativa de criminalização da advocacia brasileira. A denúncia contra Zanin posteriormente foi arquivada e o caso encerrado. Zanin sustentou a tese de suspeição do então juiz Sérgio Moro, afirmando que a Operação Lava Jato violou as regras do devido processo legal nos casos envolvendo Lula, uma vez que o juiz Sérgio Moro, segundo a tese de Zanin, teria auxiliado o processo de acusação.
Em 2021, um pedido de habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal pela equipe de defesa resultou na anulação das condenações de Lula relativas à Operação Lava Jato, tendo o tribunal reconhecido a parcialidade de Sérgio Moro, declarado suspeito e assim anulando todas as suas decisões. Por consequência disso, foram restaurados os direitos políticos de Lula, possibilitando sua candidatura nas eleições de 2022. Eleições em que ele se elegeu à presidência da República Brasileira pela terceira vez. Tivemos a alegria de fazer a entrega da honraria a Lula na condição de advogados do ex-presidente, após termos obtido decisões em diversas instâncias que reconheceram a inocência de Lula, a suspeição e a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro, restabelecendo, por consequência, os direitos do ex-presidente. Zanin participou da coordenação da campanha presidencial de Lula, nas eleições de 2022. Após a vitória de Lula em novembro do mesmo ano, Zanin foi designado para compor o grupo técnico sobre Justiça e Segurança Pública, do Gabinete de Transição Presidencial. Nessa função, foi responsável pelo relatório de Cooperação Judiciária Internacional e Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Apesar de haver atuado na defesa de Lula, Zanin não foi filiado a partido político e não se acham relatos de militância político-partidária durante sua carreira como advogado. Curiosamente, apesar de ter feito fama com a defesa de Lula do PT no período de faculdade, Zanin era descrito como alguém de direita, e no período de sua indicação ao Supremo Tribunal Federal suas visões políticas foram consideradas por alguns como uma incógnita, ao mesmo tempo que uma parte da imprensa o apontava como um conservador moderado. Após a eleição de Lula à presidência da República, Zanin passou a ser considerado como cotado para indicação ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pelo fato de ele haver atuado como advogado pessoal do presidente, a possível indicação foi objeto de críticas, tanto da oposição, quanto de alguns aliados e apoiadores do governo Lula. Por outro lado, Zanin recebeu o apoio de advogados, do próprio STF, e do presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco. Luiz Roberto Barroso afirmou que não via em eventual indicação nenhum conflito ético, nem moral, nem violação da impessoalidade. Carmen Lúcia avaliou que Zanin cumpria os requisitos constitucionais do notável saber jurídico e reputação ilibada. Gilmar Mendes declarou: "Não vejo nenhum obstáculo para a indicação de Zanin, que eu reputo como um ótimo advogado e que muitas vezes foi injustiçado e incompreendido." A indicação de Zanin foi feita oficialmente em 1º de junho de 2023, para a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, ocorrida em abril. Em 21 de junho de 2023, Zanin foi sabatinado pelo Senado Federal, sendo no mesmo dia aprovado tanto pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, com 21 votos favoráveis e apenas 5 contrários, como também pelo plenário do Senado Federal com 58 votos favoráveis e 18 contrários. Zanin se declara como católico. É casado desde 2004 com a advogada Valesca Teixeira Zanin Martins, com quem teve 3 filhos e é torcedor do São Paulo Futebol Clube. Hoje, talvez as perguntas mais feitas pela população brasileira sobre Zanin, dada a sua proximidade de longa data com o atual presidente Lula, possivelmente são: ele será imparcial? Ele abrirá mão de julgar um eventual processo relacionado ao presidente Lula que o indicou? Como se portará sobre o respeito às instituições e o chamado ativismo judiciário que, segundo alguns, está destruindo o Brasil, e segundo outros, simplesmente não existe, sendo somente uma narrativa da direita conservadora? Bem, no momento só podemos dar uma resposta para todas essas perguntas. Zanin ficará por mais de 30 anos no STF até a sua aposentadoria, e realmente a única certeza é que somente o tempo será capaz de nos responder. E aí, gostou? Conta pra gente qual a sua opinião sobre a indicação de Zanin para o STF e a sua aprovação com folga pelo Senado Federal. Conta pra gente nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.